Então, nosso tema, a mediunidade como instrumento de evolução do espírito. Então, nós falamos na quinta-feira, que foi apenas uma prévia, e colocamos várias coisas no ar e não explicamos quase coisa alguma. E o estudo de hoje e de amanhã pretendemos não explicar muita coisa, porque um seminário de 6 a 8 horas, nós só começamos a levantar algumas questões. Porque eu estudo há mais de 8.000 anos, ainda não entendi quase nada de coisa alguma. Então, creio que nós temos a eternidade pela frente, e a cada momento que pensamos que aprendemos, quando ergue-se mais um véu, percebemos que não entendemos quase nada daquilo que pretendíamos. E quando falamos do espírito, precisamos considerá-lo pelo menos em duas facetas. O espírito como matéria-prima do cosmos, com E minúsculo, átomo primordial, mônada primordial, ou princípio inteligente do universo, estamos falando de uma coisa. Falar de individualidade com o nome também de espírito, só que agora com E maiúsculo, o ser imortal, é outra coisa. Por isso que, sem muitas explicações, nós só vamos desmontar as matrioscas e mostrar uma coisa e outra. A Adriana vai tirando e nós vamos colocando aqui em ordem. Então, a maior é o espírito, a individualidade, o ser imortal que não mais retroage, ele, o ser imortal, o centro da consciência. A maior de todas as potências nele é a vontade, segundo Leon Denis. Ele tem quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, na obra O Ser Consciente, que vocês estão estudando. A vontade é a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Leon Denis. Entre a vontade e a mente existe um oceano que nós chamamos de inconsciente, o nosso umbral particular, onde estão os traumas, os conflitos, aquilo que já conquistamos, mas ainda não aprimoramos. Não aprimoramos. Normalmente é o que nos perturba. Após a mente, antes do perispírito, tem o subconsciente. Então, aqui também é chamado de o superconsciente, aqui de o inconsciente, aqui de consciente e aqui de subconsciente. Depois nós vamos voltar aí e explicar um tanto mais acerca de todos eles. Após o subconsciente, o perispírito. Após o perispírito, o corpo físico. Construindo ou edificando o corpo, vários sistemas. Compondo cada sistema, os órgãos. Estruturando cada órgão, os seus tecidos. Edificando cada tecido, as células, compondo cada uma de nossas células, as moléculas, compondo cada molécula, os átomos físicos do sistema periódico. Antes dos átomos, o que nós chamamos de bioenergia. Antes da bioenergia, o que nós chamamos de matéria mental que deu origem a ela. E antes da matéria mental, o que nós chamamos de fluido, universal ou cósmico. Antes do fluido universal, pode usar suas unhas belas e desmontar mais uma, pelo menos. Antes do fluido universal, ainda tem 3 aí dentro. Mas se não der, fica tranquilo. Antes do fluido universal, nós temos a matéria elementar, os elementais na sua origem.
antes dos elementais, o espírito, o princípio inteligente do universo. E antes dele, o psiquismo divino. E esse espírito, princípio inteligente do universo, já no espírito como parte integrante dele, é o ponto de autoconsciência pura que Joana de Ângeles narra, que é o que está encarnado como alma, ou para transformar-se numa alma para o futuro. Então, o espírito, a totalidade está lá, só que o que encarna, segundo Joana de Ângeles, é apenas um ponto de autoconsciência pura. Está entendido? Esse é o princípio inteligente do universo. A semelhança de, eu pego uma semente, lanço na terra, essa semente interage com a terra, água, ar e luz, incorporando esses elementos, torna-se árvore ou um vegetal qualquer. Ele vai gerar também frutos, novas sementes, e cada uma das sementes desta árvore que se tornou, pode se tornar uma floresta, se for o caso. Por isso que Dado Dolabella, o cantor, compositor, há uma floresta em cada semente. Então, de modo que nós estamos edificando mais uma alma como espírito. Se eu já me tornei um com ele, eu sei que sou a alma. A função da alma é conhecer todos os seus implementos, desde a estrutura íntima da mente à última partícula do seu corpo biológico. E não é só conhecer, conforme o Livro dos Espíritos, é conhecer e presidir. Estar no comando consciente de todas as coisas. A questão narra a interrogação, há ocupação para cada espírito? Lá não fala se é com E maiúsculo ou com minúsculo. E aí resposta, todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E quando lemos obra como Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, com certeza que vocês vão querer estudar, porque na obra narra, num ambiente onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais, jamais os obsessores entrarão. Eu vou ficar perdendo meu tempo com obsessores, com todo respeito, porque eu não os tenho. Vocês têm? Eu tenho parceiros de jornada. Não sei se pisei no calo deles ou eles pisaram no meu, mas hoje eles não me agridem porque eu os respeito. E se ontem, por ignorância, eu os prejudiquei, hoje eu estou aqui para auxiliar naquilo que me for possível. Por isso, já disse a eles, se vocês tentarem me interromper, os primeiros a serem prejudicados serão vocês. Porque eu estou tentando construir algo que consola, que esclarece, que liberta. Talvez a minha missão, conforme o próprio Kardec, seja resgatá-los. E eles próprios pediam uma reunião com Allan Kardec, e eu, como eu falo sempre, eu fico imaginando os semblantes deles. Porque eles começam a reunião assim, acusam-nos de certas perturbações, desgostos amorosos, isto ou aquilo, certas aberrações até, das quais somos inocentes. E Kardec percebe naquele momento que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Eu creio que os nossos internautas, os médiuns que estão presentes, estou falando médiuns porque todos somos um grau maior ou menor de sensibilidades. Como na obra
de Lindomar Coutinho, de Ilhéus, lá no Porto da Esperança, chegou uma criatura lá. Segundo ela, não tinha mediunidade nenhuma. E ela se dispôs a fazer faxina na casa, lavar os banheiros, a ser um servidor do Cristo, sem exigir, sem impor, sem cobrar, sem esperar gratidão ou aplauso. 5 anos depois, ele já tem vidência, clarividência, audiência, psicofonia, psicografia e já está desenvolvendo pictografia. Trabalho é o que Allan Kardec falou que nós podemos desenvolver os nossos potenciais. Mas quando nós entregamos o nosso corpo para o Espírito, quem é que está evoluindo? Porque o corpo não é meu, é um instrumento que me foi concedido. Agora, se eu entrego o corpo e às vezes nem quero saber o que está acontecendo, porque dos fenômenos o pessoal gosta. Na reunião fenomênica, raramente faltam os chamados médiuns. Mas na hora de estudar o que é mediunidade, o que é a evolução do espírito, aí a coisa já muda um pouco. Impor as mãos sobre os outros, fazendo pose como se estivéssemos aplicando passe, é uma coisa. Agora, na lei do passe, segundo Kardec, doa quem tem mais. E na maioria das vezes, quem tem moral e conhecimento leva vantagem. Porque no livro dos médiuns está muito claro, é o conhecimento do indivíduo, a sua moralidade que define a qualificação do que ele vai fazer como valores a ser gravados nos fluidos e transformar esses fluidos em medicamentos, em alimentos, etc. Agora, o seu conhecimento, o que é que eu estou fazendo? Onde começa a canalização desses fluidos? Por onde perpassam? Até atingir o assistido. E eu sei que quando imponho as mãos sobre alguém, eu estou vinculando-me àquela criatura para o resto da minha vida? Porque eu me conectei com essa criatura. Eu transferi para o universo dela, tecnicamente, parte do meu universo. E a partir daí, tudo que eu pensar, sentir, falar e agir, reflete nela, e tudo que ela fizer, de alguma forma, refletirá em mim por minha vez. Então, quando vemos com Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, quando o Espírito narra a energia que é vida, em sua complexidade, no sentido profundo do termo, ela se constitui do psiquismo divino, que é a primeira bonequinha que está aqui. Para Viana de Carvalho, em Atualidades do Pensamento Espírita, o psiquismo divino existe antes da mônada, antes do princípio inteligente do universo. Então, um oceano de energia que o antecede. De modo que, quando falamos do passe, não percebemos que a energia que compõe a estrutura do fluido cósmico ou universal é o espírito como princípio inteligente do universo. Vejamos, já que nós vimos o José Aparecido e a Célia falar de amor e declarando o seu amor um ao outro nas canções, o amor para Carlos Torres Pastorino é a reunificação das mônadas do segundo elemento que saiu do psiquismo divino, formando individualidades cada vez mais amplas. Para Joana de Ângeles, o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Só outras palavras, deu na mesma. Para a autora, antes do amor não existia a criação. Tudo que existe nasce, nutre, se organiza e se mantém pela presença desse amor, inicialmente como substância que gera e nutre, e mais tarde transformando-se na lei que organiza e mantém. E eu posso explicar isso mais detalhado já já. Então, quando falamos de médiuns, aqui começa a mediunidade. Porque na questão 23 do Livro dos Espíritos,
que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Inteligência sinônimo? Não, um atributo. Questão 25, isso está na 24, que é um atributo. É necessário que o espírito, princípio inteligente, se ligue na matéria, psiquismo divino, de onde ele saiu? Sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria. E nós percebemos que médio é todo aquele que tem consciência que está entre dois universos, um de orientação e outro de ação. Então, um professor que usa o seu conteúdo para orientar os seus alunos e recebe referências de professores mais habilitados. Um professor que recebe diretrizes do seu mestre. Um mestre que recebe de um doutor. O doutor de um pós-doutor e assim sucessivamente. Então, todas as vezes que eu uso de fidelidade, recebendo informações, aplicando-as em mim, em primeiro lugar, e depois transferindo-as para outrem, e eles tendo-me como referencial vivenciado daquilo que eu estou passando, isso é mediunidade. Demais são mediunismo. Então, eu brinco com coisas sérias, tanto na quimbanda, quanto na umbanda, quanto em todos os segmentos, cada um com as suas características, necessidades e estágios evolutivos, e tudo que o médium consciente fizer, o espírito com o qual trabalha evolui com ele. Tudo que ele não fizer, ele aprisiona tais espíritos, porque tem alguns que negociam com os espíritos para prejudicar outrem. Bom, eu mato alguém, pode ser até um ser humano, lhe dou o sangue, ou um animal, ou sacrifica um vegetal, dependendo do estágio do espírito, ou como se fosse Dona Rosa, o sacrifício desde o início para ela foi mental, mas mesmo assim ela construiu seres, porque o que ela estava construindo era com esta energia, o psiquismo divino, ou o espírito princípio inteligente, ou os elementais. Essa ou essas três dimensões é o que nós vamos usar como matéria-prima. Porque a alma em si, o que está encarnado, só vai nutrir-se de amor, que é desta partícula pequenininha. E o amor, que é esta partícula, a reunificação delas, é a alma da própria vida, porque tudo que existe é gerado por esta energia. Então, quando falamos de médiuns e mediunidades, a pessoa às vezes não sabe o que é uma água magnetizada. Esquece que a minha consciência, através de minha vontade, arrebanhando o estágio do meu inconsciente, para sublimá-los no meu consciente, alterar o meu comportamento no subconsciente, reconfigurar o meu perispírito, o meu físico e todas as subdivisões, porque o que vai transferir energismo para aquela água, para o núcleo do átomo, é o que está no núcleo dos meus átomos. Nas células eu já sei que tem um microvórtice, como se fosse um microchakra, que gera um energismo chamado bioenergia ou ectoplasma, ininterruptamente. Mas eu não estou falando desse microvórtice que está na célula. Eu estou falando em algo menor que está nos átomos, que compõem as moléculas que vão edificar a célula. Que Emmanuel narra que em cada átomo o seu núcleo é um centro vital. É de onde tiramos os alimentos para nutrir adequadamente os nossos corpos, se soubermos o que estamos fazendo. E isso é Ramatiz, em várias de suas obras, a começar por Jesus e a Jerusalém renovada. De modo que, quando eu entendo que a mediunidade, e eu percebo a humildade de Tupinambá, nós caminhamos alguns milênios como amigos, como irmãos, e nós que estamos nos reencontrando agora, mais uma vez, somos galhos de uma mesma árvore. Todos nós que nos reconhecemos, que temos essa afinidade por esses ensinos,
fazemos parte de um mesmo ser. Na terra podemos chamar de Cristo, com todo respeito, não Jesus. Ele é uma fração desse Cristo. Jesus é o que transformou-se à semelhança do que somos, para falar conosco. A semelhança, se a nossa consciência fosse conversar com uma de nossas células, ela vestiria uma fração do seu estágio, miniaturizando do tamanho da própria célula e vestindo uma roupagem semelhante para conversar de igual para igual, como Jesus fez conosco. Então, se imaginarmos a mente crística que construiu e governa o planeta Terra, que tudo que existe no planeta faz parte do corpo ciclópico deste Cristo, vamos imaginar também outros Cristos que governam os outros planetas, compondo um Cristo maior que é o Logos solar, conforme Emmanuel, Ramatiz e outros mestres. Se imaginarmos o nosso sistema solar, cada Cristo compõe um sistema desse corpo, mas tem algo maior, porque sempre o todo é maior do que as partes. E esse algo maior do que as partes é a consciência que rege aquelas partes. Agora, se imaginarmos um sistema solar, juntamente com outro sistema, outro e mais outro, forma uma pequena constelação. Agora, todos os sistemas são partes menores, e esse algo que os acolhe como uma individualidade, tornando uno o conjunto, esse é a consciência da própria constelação. Mas constelações menores se unem para formar constelações morais, maiores. Isso ainda é Emmanuel e Chico Xavier, na obra A Era do Espírito, com José Herculano Pires. E agora vemos constelações maiores se unindo para formar as galáxias. E o Cristo que governa a galáxia não é o que governa essas constelações maiores, que não é o das menores, nem dos sistemas, etc. Agora vemos que as galáxias são gestadas por nebulosas menores, porque as nebulosas maiores gestam universos. E as nebulosas menores têm um outro Cristo, porque gestam a galáxia, ainda segundo Emmanuel. E nasce essa nebulosa menor de uma nebulosa maior, e assim sucessivamente, até remontar-se ao todo. Em nós não seria diferente, porque nós somos um Deus em miniatura, como nos disse Jesus. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Agora, o reino de Deus em nós é o nosso coração, segundo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho. O reino de Deus em nós é o patrimônio angariado através dos milênios, como as mais nobres ou enobrecedoras virtudes, conforme André Luiz. É algo que, segundo Emmanuel, foi construído pelo cérebro espiritual, que é a mente. Então, tudo que eu pensei nobremente, tudo que eu senti, tudo que eu falei, tudo que eu vivi, nas vestes que eu estou usando, nos corpos, em cada partícula e no relacionamento com o meio, eu estou construindo valores que vão edificar a minha própria consciência. Não é tão difícil. Vou dizer mais uma vez, porque eu já disse. Se vários átomos de fósforo se unirem agora, vão formar moléculas de fósforo, que trabalham, e o suprassumo desse trabalho, que há de mais nobre, edifica algo maior do que elas, o que nós chamamos de nucleotídeo. E vai formando 1 mais 5 bilhões de nucleotídeos, já edificam a estrutura do RNA presente apenas num cromossomo. E esse RNA vai trabalhar promovendo os nucleotídeos, que são alunos, os átomos de fósforo e as moléculas, construindo o DNA, que é a consciência superior. E nós sabemos que o DNA constrói o corpo inteiro, fisicamente e perispiriticamente falando. Então, é de baixo para cima é que evoluímos, do pó para as estrelas, no sentido de evolução do micro para o macro.
Agora, quando eu estou aplicando um passe no animal, o corpo do animal é semelhante ao do humano? Se eu não souber fazer isso, eu mato o animal na hora. Se eu não souber fazer isso com a planta, eu seco até a pimenteira. Porque são seres mais delicados. Para o humano, nós estamos quase que em pé de igualdade. Ele tem defesas que o animal não teria. Porque se eu mediunizar o animal, eu posso matá-lo também, segundo o próprio Kardec. Eles tentaram fazer e mataram o bichinho na época. Mas dentro do corpo humano, existem vários seres sub-humanos, exercitando, fazendo os seus mecanismos de aprendizado, regendo órgãos, regendo sistemas, porque a soma dos espíritos forma um todo. Está na questão 152 do Livro dos Espíritos. Não disse de quais espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Não disse quais. Muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E agora, a matéria mental é sempre composta de espíritos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E a matéria mental, composta de espíritos que ainda nem são eles, segundo Emmanuel, porque isso está em Libertação com André Luiz, na obra Roteiro de Emmanuel, nós vamos convidá-los a serem regidos pela nossa inteligência, qualificado pelas nossas virtudes, para construirmos os infracorpúsculos, segundo Emmanuel. E o infracorpúsculo, segundo a física clássica, é o bóson de Higgs, a menor partícula ou a partícula de Deus. Para a física quântica, é o quantum, a menor partícula que eles conhecem até o momento. Só que a menor partícula para eles já é um número infindável de espíritos, porque eles ainda não tiveram olhos de ver quão pequena é a partícula primordial. De modo que, quando eu tenho uma noção mais exata do que eu sou, de como eu sou constituído, eu não faria o que está apresentando no vídeo que nós vamos ver amanhã. Das 5 informações, ou dos 5 engodos, enganos. Criam os alimentos, baseado no açúcar, para viciar os nossos corpos. Quando nós transformamos uma fruta em suco, destruímos todas as fibras que seriam os elementos pacificadores dos açúcares das próprias frutas, que vão dar o equilíbrio. Agora, destruindo, fica diretamente o açúcar, que é um veneno já para o organismo. E principalmente quando fazemos isso com suco de laranja e deixamos para sorver o suco daqui meia hora, 1 hora depois. Aí que o veneno é maior ainda. E como eu disse para vocês, tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira, no Centro Espírita Portal da Luz, o açúcar não tem nada prejudicial ao corpo. Vocês é que vão ver se tem. Só ácido sulfúrico, soda cáustica, isso no refinado, no cristal e até no demerara industrializado. Então, soda cáustica, ácido sulfúrico, arsênio, chumbo, mercúrio e mais meia dúzia de outros elementos, sem falar do cal virgem, que só o cal já poderia matar alguém, mais ou menos 30% no caso do refinado, para dar volume. Então, além disso, presente num litro de refrigerante, pode fazer. Oi? Ah, tá. Tá. A Adriana está fazendo a ressalva
Porque a única coisa que pode mudar uma estrutura é o evangelho vivenciado. E como quem confeccionou o café, as guloseimas, com a sua moralidade, com certeza, porque isso é Leon Denis. A vibração de um pensamento, Leon Denis, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Colocaram veneno no alimento de Santo Antônio de Pádua. Com a sua moralidade, com a sua consciência, ele reordenou os elementos e transformou em remédio. E vocês vão dar uma ajudinha, porque o alimento vai transformar-se à semelhança do que vocês são. A hora que vocês começarem a trazê-lo para dentro de vocês. Mas não vou falar muito, porque vocês vão ver o vídeo sim. Então vocês perceberam que se eu quiser mediar recursos para o meu próprio universo, porque o que é mais lúcido e mais lógico é eu ficar sempre pedindo ajuda aos espíritos, que Bezerra de Menezes na obra A Cura pelo Amor narra, não são seres cósmicos, nem os espíritos, nem os encarnados, os responsáveis pela nossa cura. É o próprio indivíduo interessado na cura, pela quantidade de amor que ele vai mobilizar da fonte inesgotável que ele tem em si próprio. E muitos pensam, quando vêm nessa casa, por exemplo, estão recebendo energias, estão devolvendo energias. Nós adoecemos por excesso de energia, porque Deus não colocou mais num e menos no outro. Cada um tem a sua fonte. Então, quando eu chego para receber um passe, na realidade eu devolvi o energismo que está me perturbando. E quando eu penso que alguém, no segundo momento, me doou alguma coisa, eu ativei o potencial do outro, conforme André Luiz, nos domínios da mediunidade, está lá no capítulo 17. Eu vou reerguer o patrimônio do outro, e se ele souber, assim como fizera Jesus, porque Jesus falou, eu senti desprender de mim virtudes. Agora, virtudes formam a consciência do indivíduo. Se ele doar as virtudes para alguém, ele retroagiria, ele perderia sua forma. Agora, a minha virtude pode entrar no universo do outro, e depois retornar ao meu universo, e lembrar o outro que ele tem tanto quanto eu, se ele construiu tais virtudes, senão ele vai ter estímulos. Então, quando eu oro por alguém, Joana de Ângeles, garimpo de amor é a obra, eu recebo os benefícios, porque eu estou orando. Quem recebe a minha oração, recebe apenas estímulos, e não precisa ir longe. Lê André Luiz, o capítulo 6, que fala da oração na obra Missionários da Luz. Vocês vão perceber o esposo desequilibrado do sexo, alcoólatra e desequilibrado na sua região gástrica por comer além da conta. Então a esposa orava em favor dele, e uma chuva de pétalas de luz descia da sua consciência para os seus implementos comprometidos. André Luiz fica intrigado porque o cara não trabalhava, bebia e comia além da conta às custas da esposa, da família, e ainda perturbava grandiosamente. Ele falou, fica nele? Não, esse patrimônio pertence a ela, fica o que ele desenvolver a partir desse estímulo. Então não se engane, o que nós recebemos nessa casa são estímulos. Os espíritos, por conhecerem tais energias aprisionadas, quem cura do câncer, por exemplo, libertou as mágoas que são elementais, as paixões, os conflitos, os traumas, que vão ser repatriadas para outros universos, por exemplo. Porque o que é meu é o que eu transformei em virtudes. Esse o ladrão não rouba, a traça não corrói, mas qualquer coisa que está no meu inconsciente pode ser mudado de mãos. Qualquer coisa que esteja no meu consciente não aprimorado pode mudar de mão. Qualquer coisa que esteja no meu subconsciente, no meu perispírito, no meu físico, por exemplo, eu abraço alguém
e de repente eu percebo que a pessoa, como se tivesse assaltado toda a minha energia. E eu fico até meio trêmulo. Será que assaltou? Ela levou o que eu não estava trabalhando, porque esses seres vão na direção de alguém que os promove, porque o corpo físico tem autoridade tamanha, conforme consta na obra Iniciação Viagem Astral, a qual João Nunes Maia psicografa. Lancelin dita, Miramês orienta Lancelin, que recebe o próprio Miramês as informações de Francisco de Assis. Então, 4 escalas. Francisco ditando, com certeza em conexão com Cristo. Miramês assimilando e adequando as informações, passando para Lancelin e ele para João Nunes Maia. E nesta obra está muito claro que o corpo biológico tem autoridade tamanha para expulsar a alma se ela não contribui para a sua evolução. Agora, quando a gente come o que não deve, eu estou contribuindo para a evolução do corpo? Quando a gente fala o que não deve, quando a gente ouve o que não deve, quando a gente lê o que não enriquece, tudo isso são mecanismos suicidas. Se eu trago um açúcar refinado para dentro do corpo, eu estou induzindo o meu corpo a desistir de mim, se não nesta, em outra etapa. Se eu não dou ao corpo o que ele necessita de fato para a sua sobrevivência, eu posso nascer com leucemia daqui a pouco, numa outra etapa. E quando eu malbarato esses recursos, se eu agrido o meu fígado, por exemplo, com os excessos dos alcoólicos, eu posso até configurar um corpo na nova etapa. Mas esse pessoal que for agredido, será que embarca comigo nessa etapa? De maneira nenhuma. Por isso que eu nasço com falhas congênitas no meu fígado. Agora, receber um fígado de alguém sem mudar a minha pauta de vida, resolve? Joana de Anjos narra que não. No mínimo, o receptor deve mudar moralmente, se ele quiser que dê certo o órgão. Por que que um coração só sobrevive no receptor o máximo de 4 a 10 anos, segundo a ciência acadêmica? Por que não poderia ser a vida toda? Porque o receptor não muda. Eu tenho um amigo que sacrificou a sua vida em benefício do seu irmão, que recebeu um dos seus rins, porque ele tinha detonado os 2 dele. Um só é o suficiente para a nossa sobrevivência. Ele já vem com 2, um de reserva. E ele destruiu os 2 e destruiu o que ele recebeu em 2 meses. Só que os medicamentos, quando a gente doa um órgão, para que não haja perturbações maiores no meu corpo de doador, no caso daquele moço, expandiu, ele engordou, ele inchou, e o rim que ficou não deu conta. Eu não sei se ainda ele está encarnado, mas ele fazia hemodiálise 3 vezes por dia. Já não tinha mais onde furar o menino. Nós não podemos criar um órgão novo com a mentalização? Nós temos várias pessoas que fizeram isto. Temos o João Francisco, que mora em Andradina, próximo de Três Lagoas. Ele estava com um primo com cirrose hepática no último grau. O fígado tinha necrosado, petrificado totalmente. Ele na fila do transplante, com o pé na cova. Não acreditava em conversar com as células, falar do Evangelho para os órgãos, mentalizar e construir um órgão novo, como nos ensina vários autores. Não acreditava nisto. Mas o João pediu para ele orar, para que aparecesse um possível doador, compatível com seu fator sanguíneo. Mas não desejasse que ninguém morresse para salvar sua pele. Ele orou. Orou duplamente para a família autorizar e fazer a vontade do doador, que às vezes não autoriza.
acima de tudo, pediu perdão para o corpo pelas agressões que ele fizera e assumiu o compromisso de viver uma vida de forma saudável. No dia do pré-operatório, foi testificado um fígado 100% novo. Agora está viajando pelo mundo, eu não sei se está cometendo excessos, porque se cometer, porque outro dia estava do outro lado do oceano. Mediunidade como instrumento de evolução do espírito. Então, médiuns todos somos. Agora, que tipo de médium e que tipo de alimento que eu estou canalizando para o meu corpo? Porque o ar é um medianeiro também, de qualidades indescritíveis, segundo Miramês, na obra Saúde. O ar, como medianeiro, carrega elementos de toda a natureza em benefício do nosso corpo. E chega ao patamar de mais de 70% de tudo que o corpo necessita só pela respiração. Agora, se eu souber respirar, qualificando o ar que respiro com o que eu penso, com o que eu sinto, eu posso chegar a um estágio de Madre Teresa de Calcutá, que não necessitava senão de uma xícara de água por semana como alimento. Ou de um indiano, conforme esse que ainda está encarnado, de desde os 11 anos de idade, não comer nada e não beber nada, só vive de ar e da luz. Pela meditação, pela introspecção, pelas visualizações, pela oração, ele consegue extrair do ar e da luz tudo que ele necessita. Então, médiuns e mediunidades. Alguém já leu a obra Trilha da Libertação? Já? Lá o médium e o espírito se perderam. O médium e o parceiro espiritual, ambos vaidosos, sem valores, sem conhecimento mais vasto, sem moralidade, os dois naufragaram. Então respire com suavidade. Vamos acalmar um pouco e vocês perceber o que é a mediunidade em favor de si mesmos. Esta espaçonave de luz, esse lar de esperanças, essa escola de amor, esse hospital de almas, ele está saturado das boas energias, das boas vibrações de incontáveis espíritos, desde os infra-reinos aos reinos angélicos. E comece a inspirar com suavidade e ao mesmo tempo mentalizar o que seria ideal acontecer na vida de vocês. Vocês vão inspirando, percebendo o ar mergulhando no próprio corpo e simultaneamente no plano mental. O mecanismo da respiração no plano mental é semelhante a este aqui, conforme André Luiz, em mecanismo da mediunidade. Então aqui eu canalizo o ar pela inspiração e na mente pela mentalização. Dependendo do que eu estou pensando, eu estou me conectando com a minha essência consciencial, no reino de Deus em mim. Dependendo do que eu estou pensando, eu estou conectando com o inconsciente, onde estão as perturbações em mim. Dependendo do que eu estou pensando, eu estou me conectando, se eu quero mais do mesmo, com o meu subconsciente. E eu estou no consciente, no plano mental, usando a minha inteligência, a minha capacidade criativa, que é o meu pensamento, as minhas virtudes como poder de qualificação dos pensamentos, a imaginação segundo a minha inteligência do que eu estou criando, do que eu estou idealizando, para que eu possa atrair, porque eu estou entrando em conexão com todas as minhas vivências, segundo Kardec. Desde o átomo primordial, por onde comecei. E tudo que já fui, e tudo que serei, porque eu, alma,
No meu caso, Sebastião Camargo, eu estou no passado. Há alguns anos-luz no meu passado. A minha consciência está num futuro longínquo. Eu estou conectado a ela ininterruptamente. Ela, em relação a mim, é onipresente. Ela está em mim e em cada partícula, segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos. Ela é onisciente em relação a mim, porque ela me criou como alma e os veículos que eu estou usando para tornar-me uno com ela. Mas ela me entregou talentos, 2 ou 5, ou 1, se fosse o caso. E para que eu possa voltar com honra, com glória para o seu oásis, e eu preciso no mínimo de transformar os 2 em 4. E eu parti com 2 e vou angariar mais 2 no caminho. Saí com 5 e vou conquistar mais 5, através do que penso, do que sinto, do que falo, do que faço, do que como, do que leio, do que ouço, ou seja, dos meus relacionamentos. E eu vou aumentando e, ao mesmo tempo, qualificando o patrimônio. Tudo que existe no corpo vai transformar-se em instintos, instintos que vão transformar-se em sensações, sensações que vão transformar-se em emoções e depois em sentimentos, depois em pensamentos, estados de inteligência intelectiva, inteligência emotiva, inteligência espiritual e depois virtudes. E agora pronto para entregar o tesouro e prestar contas à minha consciência. Me deste 2 talentos e eu consegui conquistar mais 2. Deste-me 5 e eu consegui mais 5. Inspire mais uma vez, pacificando vossas mentes, o emocional, psíquico, o físico, o moral e o espiritual por sua vez. Volte ao normal e vamos seguir. Então veja as informações de Ramatiz, ainda na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, a qual tivemos a honra de prefaciá-la. Se não damos conta de relacionar com o meio externo, e deveríamos pensar, a casa espírita seria o ambiente mais favorecido que teremos, ou favorecedor, para que esses relacionamentos possam ser ressignificados. Porque aqui, pelo menos é o que nós dizemos, estou indo para trabalhar para Jesus. Aí Jesus entra pela porta meio estropiado, em forma de médium ou de assistido. E aí eu recebo mal? Mas tudo que eu fizer a um dos mais pequeninos, não é a ele que eu estou fazendo? Como que fica esse negócio melindre? Isso cabe nos dias atuais? Discórdias? Como se eu fosse o dono da verdade, isso cabe? Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, se faça o menor. João Batista tinha consciência, eu preciso me apagar, quase desaparecer, para que a obra do Cristo possa florescer. Então a casa espírita é um laboratório de almas, nós temos todos os recursos para fazermos um exercício rápido aqui, e depois o negócio mais sério é lá em casa mesmo, é na rua, no ambiente de trabalho, porque aqui fizemos um aquecimento, e Ramatiz fala algo mais sério, na vida de relação eu estou fazendo um aquecimento, e eu estou aqui no consciente, transformando o meu subconsciente, aprimorando o meu perispírito físico e as subdivisões, para que eu possa construir espaçonaves mais lógicas, lúcidas e aprimoradas, para que a partir da mente eu enfrente os piores adversários que estão no inconsciente.
Então, se eu conseguir relacionar bem com o esposo, com a esposa, com filhos, com colegas de trabalho, com os seres que estão à minha volta, agora eu estou pronto para entrar na antecâmara e agora, após a ginástica moral, enfrentar os meus verdadeiros tormentos. E se eu conseguir passar pelo meu umbral, não negando nenhuma de minhas sombras, nenhum de meus tormentos, mas dizendo a cada um deles: vinde a mim, todos vós que sofreis, que encontrais sobrecarregado, que eu vos aliviarei, para que eles compreendam que eles estão sendo acolhidos. E na sequência, após ser acolhidos e amparados, orientados, e depois sublimados, ressignificados. Agora, após fazer isso, eu estou pronto para dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E a mediunidade é o único instrumento que temos para fazermos isso. Mediunidade de incontáveis expressões, até que todas elas tornam-se uma, que nós chamamos de intuição. Na mediunidade intelectiva, no mundo racional, onde está as manifestações de efeitos físicos, intelectivos, etc., esta é periférica. A mediunidade do futuro será a intuição, conforme Chico Xavier na obra Pinga Fogo. A mediunidade mais segura é a intuição pura, conforme Calderaro na obra No Mundo Maior. Então, a mediunidade intuitiva, na qual vamos comunicar diretamente com a fonte, sem o auxílio de quaisquer intermediários, essa é a libertadora. As outras são degraus. Então, no mundo racional, temos a fé raciocinada. No mundo consciencial, temos a fé vivenciada, que é a mãe de todas as virtudes. E essa é o que nós chamamos de intuição. Na fé raciocinada, eu sei. Na fé vivenciada, eu sou. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Então, se eu quero ter autoridade sobre o meu corpo, eu preciso conhecer, respeitar e, de preferência, nutrir adequadamente o meu corpo. Se eu não fizer isso, jamais eu terei autoridade sobre ele. Ore por mim, porque a minha oração é fraca. Fraca porque eu não conheço e não respeito o meu próprio ser. Porque o meu avô, ele conhecia as serpentes, os seus venenos, os indivíduos, os elementais, os elementos. Agora, se você acreditasse na bendição dele, você sarava de imediato, instantaneamente. Agora, se você não acreditasse, pode buscar ao médico. Eu nem vou te benzer, porque você pode ficar pior do que antes. E às vezes chegavam casos para ele que a perna já estava apodrecendo. E no outro dia já estava reconstruindo os tecidos. Então, o médium, a condição primordial, segundo Kardec, se ele quiser evoluir e arrastar os espíritos que estão com ele no seu mundo e fora, ele estuda e sabe o que está fazendo. Ele se aprimora moralmente para qualificar o que ele está fazendo. Do contrário, é apenas alguém que lida com os espíritos e às vezes fica aprisionado na própria condição. Então, quando nós enganamos os elementais, matando outros elementais e fazendo uma oferenda, eu estou complicando a minha vida e a vida deles, se ainda não sei disso. Se eu não sei, a vida vai me convidar a isso para o futuro. Mas por agora, todos nós deveríamos pensar: ainda estamos fazendo sacrifício, porque nós estamos escrevendo no segundo livro a diferença de sacro ofício e de sacrifício. Fazer um sacro ofício
é escolher entre algo menos nobre em favor de algo mais nobre. Agora, fazer um sacrifício é o que alguns fizeram hoje, deixando de vir no estudo para fazer coisas que não acrescentam praticamente nada em suas vidas. Então, eu sacrifiquei algo superior em favor de algo deprimente às vezes. Então, sacro ofício é quando eu escolho entre algo que beneficiaria somente a mim, entre algo que beneficiaria o contexto. Então, um sacro ofício sempre em favor do mais e do melhor. Agora, um sacrifício é todas as vezes que eu desisto da minha espiritualização, a qual Jesus foi muito claro: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Agora, eu quero, em primeiro lugar, o prazer periférico, o prazer sensório, e aí eu me desequilibro. Se eu cuido bem do dinheiro, ele corre atrás de mim. Se eu cuido mal dele, ele corre de mim. Os nossos irmãos aceitem no E, e o dinheiro é uma energia também. Então, médiuns, queiramos ou não, todos somos. Agora, só não sabemos, às vezes, que eu e o espírito orientador somos um. Eu e os assistidos somos um, porque todos os seres que às vezes nos dão a honra de assisti-los, eu me vejo neles. Dependendo da situação, eu me vejo dessa ou daquela forma. Porque se o doutor Sérgio Felipe de Oliveira fala isso, quem sou eu para falar o contrário? Ele fala que todas as vezes que alguém busca-o como terapeuta, ele percebe que está terapeuteando ele próprio. Então, médiuns e mediunidades, ou a mediunidade como instrumento de evolução do espírito. Vamos fazer algo bastante simples a partir de agora. Então, acaba de chegar alguém em nossa casa espírita, e a pessoa que está na nossa frente parece um tanto perturbada. E nós estamos intencionando auxiliá-la. Por onde começar? Vocês vão para o intervalo, fazer um trabalho de incorporação, enquanto a gente ajeita o equipamento, porque o equipamento está dizendo que está faltando memória. Certo. E eu converso com ele. Ele sou eu. E eu não estou vendo, porque eles é que estão vendo. E daqui a pouco a gente volta, porque esse material é muito importante para nós. Tá bom? Muita paz. Até já.